Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 4 de abril de 2023. E vamos ao destaque do dia: comida de qualidade de pequenos produtores rurais para as escolas do Brasil. Governo anuncia ações para fornecer alimentação saudável aos estudantes. Luana Karen. 30% do valor repassado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Proteção às mulheres. Ligue 180, agora tem canal exclusivo de denúncias via WhatsApp. E presidente Lula sanciona a lei que determina funcionamento 24 horas de delegacias da mulher. Aumento da eficiência do governo federal com diálogo e participação. E contribuir para as medidas que vão trazer mais desenvolvimento ao país. Vamos falar sobre as ações do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos em uma entrevista ao vivo com a ministra Esther Dweck. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Ampliar a eficiência da gestão do governo federal. E ser aliada de todos os outros ministérios na execução das políticas públicas que melhorem a vida da população. Algumas das ações do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, que foi criado este ano. Entre as ações recentes da pasta está a prorrogação do prazo para que municípios adotem a nova lei de licitações para contratos públicos. E o acordo de aumento para o funcionalismo público federal. Sobre estas e outras medidas, nós conversamos agora ao vivo com a ministra Esther Dweck. Oi, ministra, boa noite. Boa noite, Mariana, Luciana, é um prazer estar aqui com vocês. Ministra, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos fechou um acordo com as entidades sindicais que representam os servidores públicos federais para o reajuste salarial deles. Como é que ficou esse acordo? A partir de quando ele vai ser concedido? Olha, esse foi quase um feito histórico, né, porque desde 2016 não existia nenhum acordo com os servidores públicos federais civis. Né, isso foi uma reabertura da mesa, que foi uma promessa do presidente Lula, né, a gente tem uma mesa nacional permanente de negociação. Isso foi restituído já em fevereiro, né, e aí a partir da restituição da mesa a gente começou essa discussão, uma negociação com os servidores, e a ideia desde o início foi fazer um acordo que atendesse a todos os servidores civis, que muitos deles estavam há muitos anos sem nenhum tipo de reajuste. E o acordo ele foi um reajuste linear de 9% para todos os servidores, ativos e pensionistas e inativos, né, aposentados, e mais um aumento no auxílio alimentação de R$200. O auxílio alimentação do executivo ele é muito abaixo, ele chega a ser às vezes quase um terço dos outros poderes, estava muito defasado, e a gente fez o aumento máximo possível, que era de R$200 nesse momento, para poder garantir um pouco de aumento para todos os servidores também nesse benefício. Qual é o próximo passo, ministra? Vai ser necessária a aprovação, por exemplo, do Congresso Nacional para que a verba para o reajuste seja liberada? Sim, a gente tem na verdade, isso foi realmente um reajuste que a gente teve uma negociação enorme com os servidores, né? E a gente conseguiu que quase 100 entidades topassem um acordo e quase todas elas vieram no anúncio, assinaram. Só que a gente explicou para eles que precisava fazer uma pequena alteração na lei orçamentária, sem aumento de custo, né? Praticamente uma adequação de rubricas, porque você precisava aumentar uma rubrica que estava um pouco abaixo do necessário, sem aumento de custos. Então, o presidente Lula assinou na última sexta-feira um projeto de lei que faz essa alteração no orçamento, e assim que ele for aprovado, o governo pode aí sim encaminhar o reajuste dos servidores. E a nossa meta, né, a gente tem conversado com os líderes no Congresso, com o ministro Padilha, é que a gente tenha uma aprovação bastante célere desse projeto de lei, para que ele possa ser aprovado ainda no mês de abril e o reajuste dos servidores possa valer a partir de maio. Por isso a necessidade de ser bastante célere. No caso do auxílio alimentação, já foi alterado, já foi uma portaria minha, e ela é paga antecipadamente, então pelo mês de maio os servidores
já vão receber já em 1º de maio um aumento de R$200 no auxílio. Agora, a senhora mencionou, né, que os servidores públicos do Executivo Federal estavam há muito tempo sem reajuste. E aí eu queria que a senhora explicasse um pouco melhor sobre essa negociação. Por que fazer ela de uma maneira ampla, em vez de fazer negociações específicas com cada categoria? Acho que foram 2 motivos, né? A própria lei orçamentária ela foi aprovada já com uma ideia de um indicativo de um reajuste linear para o Executivo Civil. E é importante salientar, porque no caso dos demais poderes, houve uma aprovação no final do ano passado, em 2022, de um reajuste escalonado em 3 anos, né, 6% em cada ano, então de 18%, e realmente o único corpo que não tinha tido nenhum reajuste, e em alguns casos desde 2017, outros desde 2019, eram os servidores do Executivo Civil. E a gente achou que seria para esse primeiro, que era uma coisa rápida, que a gente queria fazer o mais rápido possível para já começar a pagar em 2023, era importante que fosse linear. Né? Existem categorias que estão com mais defasagem, existem categorias com menos defasagem, existem algumas injustiças que precisam ser corrigidas, e a gente vai avaliar isso, mas isso será para os próximos anos. Esse ano realmente era o que os servidores estavam chamando de reajuste emergencial, a gente chamou de reajuste 2023, mas realmente era algo que precisava ser feito muito célere para que pudesse ser pago o mais rápido possível ainda em 2023. Para aliviar aí a corda no pescoço, né? Exatamente, exatamente. Ministro, um outro assunto, a lei de licitações, a nova lei de licitações, né? O governo prorrogou o prazo para os municípios adotarem essa nova lei para até o final deste ano. Quais as inovações a nova lei traz e por que os gestores municipais tiveram dificuldade em se adaptar no prazo anterior, né, que venceu no último dia 31? Não, acho que foram 2 motivos, assim, né? Acho que a nova lei, ela tem atualizações de instrumentos já existentes, né? Ela, na verdade, juntou várias leis existentes ligadas a licitações, a lei do RDC, a própria lei 8666, que era uma lei muito conhecida, né? Que tinham várias coisas que precisavam ser atualizadas, modernizadas. Essa nova lei faz isso, ela traz algumas inovações, principalmente na possibilidade de usar compras como mecanismo de inovação tecnológica. Só que aconteceu que a própria regulamentação da lei foi sendo feita muito vagarosamente pelo governo anterior, apesar do prazo exíguo que tinha para que os municípios deixassem de utilizar as leis antigas e passassem a utilizar exclusivamente a lei nova. É importante dizer que a lei nova está em vigor, ela não vai entrar em vigor só ao final do ano. O que esse adiamento de você poder utilizar as leis antigas. Né? E o que a gente percebeu é que era preciso um prazo para que o governo federal apoiasse os municípios, principalmente os médios municípios. Que para os muito pequenos, a lei tem um prazo mais longo de duração, as leis antigas. Para os municípios grandes, eles já estavam mais ou menos adaptados, os estados também, mas tinham municípios médios que estavam com muita dificuldade. E na marcha dos prefeitos, na verdade, já na Frente Nacional dos Prefeitos tinha vindo uma demanda, mas na marcha dos prefeitos, que acaba tendo uma pluralidade muito maior, essa demanda veio efetivamente, eles enviaram uma carta, e o que a gente acabou fazendo foi adequar um prazo que a gente já estava fazendo de transição até o final do ano. Em parceria com o Tribunal de Contas da União, a gente já tinha dado um prazo de transição, mas ele exigia que os municípios declarassem até dia 31 que eles queriam usar a lei antiga para uma contratação específica. E para eles era muito difícil fazer esse planejamento. Então, o que a gente está fazendo? A gente adiou para casar o prazo de transição com, de fato, a revogação da lei antiga, mas vamos fazer trilhas de capacitação, de aprendizagem. O governo federal vai apoiar os municípios para que os seus servidores sejam certificados na utilização da nova lei, que a gente possa, de fato, fazer um grande projeto de capacitação de todos os brasileiros que precisam, a partir do ano que vem, utilizar exclusivamente a nova lei. Ministra, vamos falar um pouquinho da plataforma gov.br, porque ela já tem 140 milhões de usuários, né? E são 60 milhões aí de contas já ouro ou prata. E essas contas ouro ou prata, elas trazem algumas vantagens. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, quais são os serviços que podem ser acessados na plataforma gov.br e por que ser ouro ou prata, ter aí esse selinho é importante e é benéfico. Não, acho que a primeira coisa importante, a Rede GovBR, ela de fato é uma plataforma que reúne diversos serviços públicos. Né? A carteira de trabalho digital, o meu INSS, ela também tem a possibilidade de assinatura eletrônica, né? Que é algo que era cobrado, essa assinatura eletrônica. E aí, alguns serviços podem ser utilizados para qualquer pessoa que tem conta, outros serviços só por quem tem conta ouro ou prata. E a gente tem feito, né, o secretário de Governo Digital, o Rogério, ele tem tido um trabalho importante junto com bancos que podem credenciar pessoas para ter as contas ouro ou prata.
né? Quem acessa plataforma eletrônica de banco pode, por meio delas, garantir o acesso às contas Ouro Prata, porque ele tem uma certificação importante das pessoas. E te dá acesso a diversos serviços mais interessantes. Por exemplo, talvez um que era importante todo mundo saber, é a declaração pré-preenchida de imposto de renda. E nesse ano a Receita vai dar uma prioridade na restituição de quem utilizar essa ferramenta, né? Então não foi à toa que a gente teve a gente está noticiando isso, deixando claro, e tivemos mais de 10 milhões de pessoas que passaram para ter conta Ouro Prata, né? Isso é um serviço gigantesco, que a gente tem feito um trabalho enorme também de puxar serviços de municípios também, dos estados, né? Esse ano, acho que uma coisa também a ser comemorada, a gente completou todos os 27 estados estão na plataforma GovBR. Faltavam 2 estados, Maranhão e São Paulo, e esse ano eles entraram também. Então, isso significa que o cidadão ele tem uma única plataforma para acessar os serviços dos estados, do governo federal, que estão já digitalizados, né? E é uma quantidade gigantesca de serviços, e aí é isso. Quem tem conta básica acessa determinados serviços, como, por exemplo, o próprio meu INSS, a carteira de trabalho, mas quem tem contas mais altas vai acessando serviços mais importantes também e vai conseguindo, portanto, ter umas coisas na palma da mão, se possível, no computador. Agora, a gente tem uma preocupação que eu queria até reforçar aqui, aproveitando que a gente está na Voz do Brasil, Sim. que é a de inclusão digital, né? A gente está muito preocupado que o governo está se tornando cada vez mais digital, de não deixar ninguém de fora. E a gente vai fazer um programa importante junto com o Ministério das Comunicações para garantir a inclusão digital de todos os brasileiros. Facilita a vida do cidadão, né? Sim, com certeza. Ok, muito obrigado. Nós conversamos ao vivo com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Obrigado pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil. Muito obrigada a vocês, é um prazer estar aqui. Promover uma alimentação de qualidade nas escolas brasileiras. E assim garantir a saúde